Cuba tem 11 milhões de habitantes e recebeu em 2017 4,7 milhões de viajantes, segundo informações do Ministério do Turismo cubano. Será que todos esses turistas ouviram um clássico "Vai para Cuba"? Afinal, por que as pessoas são mandadas para Cuba? Muitas pessoas que falam sobre o país não sabem de fato sobre o que estão falando. O principal motivo de tanta visão negativa do lugar é a opção pelo regime socialista construído e mantido desde a Revolução em 1959, em que a população expulsou os norte-americanos do seu território. O levante teve um custo. Os Estados Unidos intensificaram as propagandas anticomunistas na América Latina e patrocinaram golpes por todos os países da região durante a segunda metade do século XX. Para Cuba, restou o embargo econômico, uma tentativa de sufocar a revolução e destruí-la por dentro. Mas até hoje o país não abriu mão de suas conquistas. Com isso, a ilha construiu um modo de vida bem diferente do que estamos acostumados no resto da América Latina. A forma que funciona a economia, o significado do trabalho e o conceito de riqueza para os cubanos, em grande medida passa longe do que existe na nossa realidade de coaches que vendem cursinhos para conseguir a prosperidade, o primeiro bilhão, para ser bom no day trade. Ah, mas em Cuba falta papel higiênico e não tem internet. De fato, a internet é limitada, mas dizer que falta papel higiênico em Cuba é só falta de caráter mesmo. Quer conhecer melhor a ilha? Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vem comigo. Vamos falar um pouco sobre o passado e muito sobre a atualidade. Já pega seu caderninho e se segura na cadeira para não sair voando pela janela, porque o vídeo de hoje tem muita informação, beleza? Na última década do século XIX, Cuba era o único país na condição de colônia da metrópole espanhola. A independência que havia ocorrido por todos os países da América Latina ainda não havia acontecido em Cuba, mas não foi por falta de tentativas. Em 1868 aconteceu uma primeira longa e difícil tentativa de libertação. Durante 10 anos, os cubanos lutaram para se libertar da Espanha, mas não obtiveram sucesso. A ilha tinha um problema central. Era, junto com o Brasil, os últimos países com a escravidão ainda vigente. O auge da escravidão em Cuba aconteceu no século XIX, ligado ao grande desenvolvimento da produção açucareira. Nessa primeira tentativa de independência, os grandes fazendeiros não apoiaram a causa por causa das ameaças espanholas de libertação dos escravos. Contudo, mesmo com as tentativas dos grandes proprietários para seu adiamento, a abolição acabou ocorrendo na década de 1880. A luta pela independência recomeçava em 1895, liderada por José Martí, que propunha a independência total da Espanha e advertia para o perigo de uma possível interferência norte-americana na vida cubana. Seu maior medo acabou se tornando realidade, mas ele havia morrido logo depois de iniciada a luta armada, portanto ele não assistiu à intervenção norte-americana que ocorreu em 1898, quando a Guerra da Independência ainda não havia sido definida. Os norte-americanos, em nome do anticolonialismo, declararam guerra à Espanha depois de um incidente no porto de Havana, quando um navio americano, o Maine, foi afundado e dizem que foi por forças espanholas. Em poucos meses a luta chegou ao fim com a derrota da Espanha e com a libertação de Cuba. Os Estados Unidos tinham em Cuba, desde o século XIX, grandes interesses no comércio de açúcar. Esses interesses aumentaram com o correr do século XX, surgindo investimentos na esfera da produção com a compra de terras e a montagem de usinas. O principal mercado consumidor desse produto eram e continuaram sendo, até a Revolução de 1959, os Estados Unidos. Esse contexto explica, em parte, o desejo norte-americano de entrar na guerra contra os espanhóis, ou por acaso vocês acreditaram que os americanos estavam engajados de verdade na luta anticolonial? Além disso, a posição geográfica e estratégica das ilhas do Caribe eram de extrema importância para um país expansionista como os Estados Unidos. É interessante notar que durante o século XIX avançou-se em Cuba uma corrente política que propunha a anexação da ilha ao sul escravista dos Estados Unidos. Foram longos e intensos debates que envolveram setores das classes médias e dominantes de Cuba. José Antônio Sacco, um liberal cubano que era contra a anexação, apresentava uma perspectiva nacionalista para se opor a ela. Dizia ele em 1848: "Pelo que toca a mim, e sem que se creia que pretendo converter algum cubano à minha opinião,
particular, devo dizer francamente que, apesar de reconhecer as vantagens que Cuba conseguiria formando parte daqueles estados, ficaria no fundo do coração o sentimento secreto pela perda da nacionalidade cubana. Em último resultado, não seria anexação, e sim a absorção de Cuba pelos Estados Unidos. Do outro lado, durante o século XIX, os americanos consideravam de fato a absorção de Cuba pelos Estados Unidos. Consideravam que os Estados Unidos tinham o direito de ter Cuba sob o seu domínio. Em 1859, um expansionista chamado Seward, defendendo a ideia de que Cuba devia ser anexada aos Estados Unidos, afirmava no Congresso o seguinte: cada pedra e cada grão de areia dessa ilha foram arrastadas do solo americano pelo fluxo do Mississippi e dos restantes estuários que desembocam no Golfo do México. Diferente do que ocorreu com Porto Rico, após vencer a Espanha, os Estados Unidos não conseguiram transformar Cuba em uma colônia. Entretanto, encontraram uma saída bastante eficiente para exercer o seu domínio. A Constituição cubana foi acrescida de uma emenda conhecida como Emenda Platt, que foi votada e aprovada pelo Congresso cubano em 1901. Essa emenda, no parágrafo 3º, consagrava o princípio da intervenção legal do governo dos Estados Unidos nos assuntos internos da ilha. Além disso, em 1903, foi assinado um tratado de arrendamento de bases navais e militares, que foi mais um dos elementos da submissão de Cuba aos Estados Unidos. Ainda no mesmo ano, foi assinado um tratado de reciprocidade, pelo qual claramente os Estados Unidos impuseram tarifas preferenciais a seus produtos no mercado cubano, enquanto poucos produtos cubanos desfrutavam de uma preferência bem modesta no mercado norte-americano. Dessa forma, desde o dia 1º de janeiro de 1899, Cuba estava ocupada por tropas norte-americanas. Em 1906 e 1909, houve outra intervenção de tropas norte-americanas em decorrência de um levante do Partido Liberal. Em 1917, novamente desembarcaram os marines americanos na ilha, depois de outra insurreição liberal. Nesse período pós-independência, o ensino do inglês e da história dos Estados Unidos passou a ser obrigatório em Cuba. Na economia, o dólar era a moeda corrente. Somente em 1915 foi emitida uma moeda nacional de Cuba. Nesse contexto, é possível falar em Estado Nacional soberano? Não! Cuba é um caso à parte na América Latina, porque a ilha passou do domínio espanhol para outra dominação externa direta, sem mediações. Ao longo do século XIX e XX, os interesses dos norte-americanos foram crescendo cada vez mais, mas mesmo assim, a ilha caracterizou-se pela existência de uma oposição atuante e destemida aos governos instituídos, de movimentos sociais que desempenharam um papel histórico e decisivo apesar da existência desse Estado tutelado pelos Estados Unidos. O foco do vídeo de hoje não é falar sobre a Revolução Cubana no século XX, mas sim como ela está na atualidade. Cuba era um país sem soberania e guiado pelos interesses norte-americanos. A Revolução se constrói nesse contexto. A posição estratégica da ilha faz com que a União Soviética tenha interesse na ilha e, dessa forma, para se proteger das ofensivas norte-americanas, Cuba adere ao socialismo soviético. Vou deixar na descrição uma indicação de leitura sobre o processo revolucionário. Se unindo à União Soviética, a ilha conseguiu evitar as ofensivas norte-americanas na ilha e obter grande vantagem com o mercado do bloco socialista, que garantiu grandes prosperidades à ilha nos anos 70 e 80. Contudo, devido a essa grande dependência, a monocultura da ilha precisou ser mantida como o principal e talvez o único produto de exportação. Quando a União Soviética caiu e levou junto o bloco socialista, os efeitos do embargo econômico norte-americano se intensificaram ainda mais. Vamos falar sobre isso mais detalhadamente. Nos anos 90, a ilha enfrentou um novo momento na história da Revolução, pois foi obrigada a fazer frente à maior crise econômica desde seu triunfo em 1959. Compondo o bloco socialista durante a maior parte da Guerra Fria, o desaparecimento da União Soviética e das repúblicas socialistas do leste europeu abriram para Cuba um momento de extremas incertezas, pois a situação de isolamento em que se encontrava devido à extinção dos aliados internacionais e da hostilidade norte-americana agravou ainda mais a vulnerabilidade do Estado cubano. Além disso, permanecia sob a ameaça de invasão externa. Enquanto a ilha era mergulhada em uma crise econômica que colocava em dúvida a capacidade do governo cubano em manter o seu regime social e político, os Estados Unidos se tornavam cada vez mais agressivos em sua política exterior. Os governos de George Bush e Bill Clinton radicalizaram o bloqueio econômico a Cuba, pois pensaram que o regime liderado por Fidel Castro, sem o apoio da ex-União Soviética, entraria em colapso a qualquer momento. Com embargos desde a Revolução,
Cuba aderiu ao campo socialista ainda na década de 60. Isso acabou gerando um exagerado atrelamento do seu desenvolvimento econômico aos recursos materiais e financeiros dos países do antigo leste europeu, causando uma dependência externa que resultou em consequências muito difíceis para a ilha. Cerca de 85% do comércio exterior de Cuba era com países do bloco socialista, mas com a sua extinção, a ilha perdeu intercâmbios favoráveis e sua capacidade de importação diminuiu drasticamente, uma vez que o bloqueio norte-americano se mostrava mais eficiente, já que os cubanos não poderiam recorrer aos seus antigos parceiros. A situação era caótica. A queda na capacidade de importação chegou a 70% entre 1989 e 1992. As quedas nas receitas de açúcar, que eram o principal produto gerador de receita para Cuba, também foram significativas, de 4,3 bilhões de dólares em 1990 para 757 milhões em 1993. No período de 1989 a 93, as importações de petróleo foram drasticamente diminuídas em 60%. Além disso, o PIB em grande declínio cairia menos 2,9% em 1990, menos 10% em 91, menos 11,6% em 92 e menos 14,9% em 1993. A crise econômica paralisou o desenvolvimento cubano, destruiu parte do seu capital social, gerou desorganização e sofrimento humano. Esse período foi chamado de Período Especial em Tempos de Paz, em alusão ao plano de sobrevivência preparado durante a Guerra Fria, que chamava Período Especial em Tempos de Guerra, que na época tinha a hipótese de se estourar uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, em que possivelmente Cuba estaria sob bloqueio total. Os primeiros anos da década de 90 foram desesperadores para a população que diariamente batalhava pela sobrevivência material, pois artigos de necessidades primárias se tornaram escassos. Fábricas foram paralisadas por causa da carência energética do país e o sistema de transportes dependentes do petróleo passou a operar em proporções mínimas. Na época, a alternativa para que o país não paralisasse totalmente foi a generalização da opção pela tração animal e humana. Na imprensa estrangeira, não foram poucos os que se apressaram em prognosticar a implosão iminente do regime cubano, nesse contexto de caos econômico e sem apoio internacional. Nessa conjuntura, Cuba precisava escolher entre reformar seu sistema, que em grande medida era identificado com o modelo soviético, ou aceitar uma transição neoliberal radical de acordo com a tendência dominante nas ex-repúblicas socialistas do leste europeu e na América Latina. A opção foi pela reforma do sistema que, consequentemente, forçou a liderança da revolução a implementar uma série de reestruturações e concessões com vistas a salvar o regime revolucionário, sua orientação socialista e livrar a economia cubana da beira do colapso. Adotar o neoliberalismo significaria a perda de todas as conquistas que foram alcançadas com a Revolução de 1959. Portanto, ela estava fora de cogitação para a maioria dos cubanos. O desafio do governo era reformar o sistema e manter as conquistas sociais da Revolução, como a elevação da expectativa de vida, a drástica redução da mortalidade infantil, avanços na medicina e na educação, cujo acesso é universal e gratuito em ambos. Além disso, outro desafio do governo era reintegrar-se a uma nova ordem mundial e assegurar a independência e soberania nacional, diante da pretensão do governo dos Estados Unidos de realizar uma transição do regime. As reformas iniciais contemplaram uma relativa abertura econômica com foco principal no incentivo do investimento estrangeiro no setor turístico, porém mantendo a predominância da propriedade estatal. Além disso, para combater a crise, o governo cubano teve que implementar de forma gradual outras medidas como a abertura significativa do capital estrangeiro, a entrega em usufruto das terras estatais a cooperativas e famílias, criação de um mercado para os produtos agropecuários, despenalização da posse do dólar, substituição da estratégia econômica açucareira em favor de setores-chave, como por exemplo o turismo, a biotecnologia, a exploração do níquel e petróleo e, consequentemente, o estímulo ao trabalho nessas atividades, aumento da permissão para trabalho por conta própria, entre várias outras coisas. Além disso, as reformas procuraram ressaltar as raízes nacionais da Revolução e seu sistema social, recorrendo com frequência ao legado de José Martí, possivelmente com o objetivo de contrapor qualquer ideia de que seu sistema for uma imposição externa, como havia ocorrido nos países ex-socialistas da Europa Oriental. Além disso, agora sem precisar seguir as orientações do modelo soviético, o Partido Comunista Cubano abre ao país a possibilidade do indivíduo de proferir a crença religiosa. A doutrina oficial ateísta dá lugar a um Estado laico.
Por fim, a modificação mais significativa foi a aprovação de eleição direta, secreta e universal para a composição das assembleias provinciais e nacional, que vamos comentar mais para frente. Para se formar a nação nos contextos dos países latino-americanos, marcados por anos pela colonização europeia, pela escravidão e posteriormente pelo imperialismo norte-americano, são necessários 2 passos: conquistar a independência em relação ao poder econômico estrangeiro e atingir um nível de igualdade social capaz de fundamentar uma nova identidade nacional. Desde 1959, Cuba é, de certa forma, soberana sobre si mesma e construiu um sistema social igualitário. Porém, antes de falarmos mais sobre isso, é necessário perguntar: com o fim da União Soviética nos anos 90, toda a crise que isso acarretou na ilha, existia no imaginário internacional previsões de que Cuba abandonaria o regime socialista juntamente com os estados do bloco comunista, mas Cuba não caiu. Por quais motivos? Quando comparamos a ilha caribenha com os países do leste europeu, existe um ponto importante a se destacar. Cuba é o resultado de uma revolução popular e soberana inspirada em José Martí, que pretendia desenvolver em sua sociedade valores humanitários de defesa da igualdade e da soberania popular. Mesmo sua relação com Moscou era mais autônoma se comparada com a grande tutela a que estavam submetidos os países do leste europeu. A população cubana sabia o que significava abrir mão de todas as conquistas da Revolução. Dessa forma, mesmo na adversidade, a Revolução se manteve por ser legítima e possuir uma liderança forte. Legítima porque ela se relacionava com o apoio popular ao regime socialista e a fácil compreensão da necessidade de se enfrentar sacrifícios quando todos se identificam com a causa. Por outro lado, a liderança é sobre a eficiência da direção revolucionária em conduzir o país naquele contexto sem abrir mão das principais conquistas da Revolução. Ações simples como o salário mínimo, proibições de jogos de azar e loterias, redução dos preços de remédios, tornar as praias públicas, erradicação do analfabetismo, saúde de qualidade, entre vários outros, ganharam o apoio da população cubana. É importante entender que o poder popular de Cuba é forte e é a base do projeto revolucionário. Só assim a gente pode compreender a continuidade do regime socialista. A própria revolução que destruiu o exército de Fulgêncio Batista, que democratizou a propriedade, que fez a reforma urbana e agrária, que atingia diariamente latifundiários, foram fatores fundamentais para consolidar a revolução e enfrentar a força contra-revolucionária. Os anos seguintes à revolução foram de constantes ataques dos americanos, desde o embargo até a invasão de mercenários na Baía dos Porcos, ou Playa Girón, como é conhecida pelos cubanos. A reação de apoio da população à revolução levou os americanos a verem que, se invadissem Cuba, enfrentariam toda a população e não só um governo como eles imaginavam. Foi através desse vínculo de identidade nacional e a revolução que o Estado cubano se fortaleceu, pois possui uma legitimidade única na América Latina, pois foi resultado de uma revolução popular. Porém, talvez você esteja confuso agora. Poder popular em Cuba, sistema igualitário, soberania, mas Cuba não era uma ditadura? Bom, se o nosso parâmetro para medir o governo de Cuba for a democracia liberal do Ocidente, como o sistema dos Estados Unidos, Brasil, entre outros, com toda certeza Cuba não é uma democracia. Contudo, se considerarmos que um lugar democrático precisa de representatividade real, legitimidade do sistema de governo entre a população e responsividade da estrutura, Cuba talvez seja o país mais democrático da América Latina. Para se ter uma ideia, a taxa de comparecimento média nas eleições de voto facultativo é superior a 90%. Não tenho dúvidas, se o povo não aceita alguma norma, decreto ou qualquer coisa que seja que afeta a vida, ele briga para sair dessa condição. Hoje no Brasil é fácil notar isso com as pessoas desrespeitando as medidas restritivas que visam combater o avanço da Covid-19. O Estado decreta um lockdown, as pessoas simplesmente acham outras formas de se aglomerarem ou brigam diretamente contra o decreto, pois a noção de liberdade ocidental não leva em conta as consequências coletivas, mas isso é um assunto para outro vídeo. Em Cuba, caso todo o país não fizesse parte do regime, as pessoas também lutariam contra. Não tenho dúvidas. É preciso entender que o regime socialista em Cuba só se mantém ao longo dos anos, pois ele foi construído colocando o próprio
povo em sua base. É preciso entender que a autonomia e a soberania do país são inegociáveis frente a quaisquer situações, e além disso, a manutenção dos direitos adquiridos, a garantia de serviços públicos de qualidade, como educação, saúde e moradia, é outra questão intocável. Nenhum bem de consumo ou proposta de abertura econômica é considerada quando os direitos sociais são colocados em xeque. Veja bem, um cidadão típico de Cuba não precisa se preocupar com a subsistência, pois junto com a Revolução os cidadãos ganharam o direito real à moradia, emprego e alimentação durante toda a vida. Isso não significa que Cuba se iguale aos países industrializados, mas seus cidadãos reconhecem a importância das transformações trazidas pela Revolução. Isso também não quer dizer que em Cuba não existam oposições internas, mas a dinâmica da política cubana é diferente das quais estamos acostumados. A expressão política na ilha não é permeada pela capacidade de compra do espaço midiático, mas sim pela colocação do indivíduo como membro da sociedade. Ou seja, sim, é possível a formação concreta de uma oposição ao Partido Comunista de Cuba e aos seus membros. Talvez você esteja surpreso ou negando devido à imagem de Cuba vinculada por meios de comunicação tradicionais. Vamos entender como funciona o sistema eleitoral. Por não haver propagandas políticas, a divulgação eleitoral se resume à apresentação de uma pequena ficha biográfica de todos os pretendentes. Ou seja, o limite à liberdade política em Cuba não é traçado pelo poder econômico, mas sim pelo respeito às conquistas da Revolução. Em Cuba, não existem os tradicionais três poderes com os quais estamos familiarizados. Lá existe um único poder, constituído pela Assembleia Nacional, Assembleias Provinciais, Assembleias Municipais, Conselho Popular e Circunscrição Eleitoral. Além disso, de acordo com a Constituição cubana, são realizados 2 tipos de eleições a cada 5 anos. São votados deputados da Assembleia Nacional e de mais instâncias de âmbito nacional, incluindo o Conselho de Estado, assim como os delegados às Assembleias Provinciais e Municipais e seus presidentes e vice-presidentes, e eleições a cada 2 anos e meio, em que são eleitos os delegados às Assembleias Municipais e seus presidentes e vice-presidentes. Em ambas as eleições, os eleitos são escolhidos por voto direto da população. A lei também permite que o mandato do deputado eleito seja revogado pelo povo, em sua maioria, caso o mesmo não cumpra com as responsabilidades e compromissos assumidos. Para as eleições presidenciais, o candidato precisa ser um deputado, ou seja, deve ter sido eleito por voto direto da população. A lei diz que ninguém poderá ser deputado na Assembleia Nacional se não conseguir maioria simples. Fidel Castro, eleito na Assembleia Municipal de Santiago de Cuba, por exemplo, foi eleito com mais de 50% dos votos válidos. Depois, sua candidatura a presidente do Conselho de Estado e de Ministros foi votada pelos deputados da Assembleia Nacional e também conseguiu mais de 50% dos votos. Fidel Castro obteve vitórias consecutivas ao longo de 32 anos em Cuba. Mesmo que tivesse o apoio popular, o período é constantemente utilizado pelos meios de comunicação ocidentais para acusar o regime de ditadura. Essa acusação ignora o dinamismo e a autenticidade da política cubana em favor de um suposto modelo universal de democracia. A democracia cubana também tem imperfeições, mas ela sempre se modifica às necessidades sociais para sustentar as conquistas da Revolução. De maneira geral, o Estado cubano tem um respaldo popular superior aos países da América Latina ou mesmo dos Estados Unidos, pois o Estado também é visto como defensor legítimo do legado da Revolução, que podemos resumir em 2 aspectos: direitos sociais universais e soberania. Na descrição vou deixar um vídeo sobre as eleições em Cuba da Laura Sabino para que possam compreender melhor. Aqui vamos continuar conversando sobre a democracia cubana. Resolvemos as questões sobre as eleições, mas talvez você também tenha dúvidas sobre censura nos meios de comunicação e acesso a tecnologias. Então vamos a isso. Cuba possui 5 canais de TV disponíveis que são Cuba Vision, Telerebelde, Educativo, Educativo 2 e Multivision. A rádio possui um número maior de emissoras em âmbitos internacionais, nacionais, provinciais e municipais. Na imprensa escrita, o jornal com maior circulação é o Granma, que é o órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e tem como principal objetivo divulgar e fortalecer a Revolução e seus princípios. Contudo, esses são meios de circulação de informação tradicionais do século XX, portanto estão bem estabelecidos. O último meio de comunicação a chegar no país foi a internet nos anos 2000, que até hoje carrega vários problemas, pois ela é instável e não acessível à maioria da população. E não é por censura. No ano de 2016, a empresa de telecomunicações de Cuba S.A., conhecida também como ETEXA,
cobrava 2 cookies, que eram equivalentes a 2 euros, para o uso da internet em locais públicos com Wi-Fi ou em salas com computadores nas filiais da empresa, durante 1 hora. Algumas pessoas roteiam a própria internet na metade do preço e dessa forma também entram nesse comércio. É comum observar por Havana e por outras cidades menos conhecidas as praças lotadas com pessoas usando o celular e fazendo ligações internacionais. Contudo, o preço cobrado pelo serviço é caro se comparado ao salário médio do país, o que dificulta o acesso para toda a sociedade. Existem residências com Wi-Fi gratuito para oficiais do governo, pesquisadores em universidades, escolas e centros de estudo, principalmente da área médica. Porém, recentemente, Cuba vem fazendo tratativas para potencializar o acesso e a qualidade da internet no país. Essa aproximação aconteceu no contexto de reaproximação da ilha com os Estados Unidos. Existem algumas restrições em buscas no Google, principalmente de conteúdos considerados subversivos, mas mídias sociais como WhatsApp e Facebook funcionam sem problemas. Além das restrições internas, há as restrições impostas pelo bloqueio econômico norte-americano. O serviço de pagamento do PayPal, por exemplo, não é disponível para a ilha. A Cuba Red, uma espécie de servidor onde os indivíduos podem criar sites e comunidades, é gerido pelo Estado, porém existe certa burocracia para poder usar o serviço e se por acaso sair do tema proposto, ele é deletado. Para burlar isso, a população criou o Paquete Semanal, que é nada mais do que um pacote de dados vendidos em pendrives com diversos conteúdos como novelas, filmes, séries, quadrinhos, livros, revistas com críticas ao governo, uma espécie de anúncio de compra e vendas, entre vários outros conteúdos. Geralmente, todo o conteúdo é montado por quem tem muito acesso à internet ou por estrangeiros. Devido à possibilidade de conteúdo antirrevolucionário, o pacote passou a ser proibido, tendo o governo lançado o próprio chamado El Maletim, com conteúdo educativo, filmes clássicos, só que não fez tanto sucesso quanto o paquete semanal. É possível perceber que sim, há certa censura nos meios de comunicação da ilha que podem se expressar diretamente contra o regime. Como eles dizem, só há o bloqueio a sites subversivos estrangeiros e nacionais. Contudo, culturalmente, são muito abertos, pois filmes, livros e músicas vindos dos Estados Unidos e Europa circulam livremente pelo país. Detalhe, os livros e as entradas ao cinema são extremamente acessíveis para toda a população. Dentro do contexto da Revolução Cubana, é de esperar que funcionem dessa forma, pois como dizia o próprio Fidel Castro, dentro da Revolução, tudo, contra a Revolução, nada. Por fim, os cubanos têm um nível cultural grande, pois é sempre tudo muito acessível. É necessário se colocar no lugar deles e pensar diferente do que estamos acostumados, pois a censura, em certa medida, conta com ampla legitimidade social, uma vez que a proteção dos valores internos é o mais importante para os cubanos. Lembre-se, a participação política do povo cubano é maior do que estamos acostumados a ouvir. De fato, a educação cubana é universal e de qualidade, mas há problemas na sociedade cubana que 60 anos de revolução ainda não conseguiram superar, como o machismo, a homofobia e o racismo. Em 2015, Cuba ocupou o 29º lugar em um ranking de 145 países no índice global de desigualdade de gênero, considerando paridade de salários entre homens e mulheres, níveis de participação e acesso a empregos que requerem habilidades técnicas, acesso à educação básica e superior, representação nas estruturas de tomada de decisões, expectativa de vida e proporção de sexo na população. Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa o 85º lugar no mesmo ranking. Há muito o que melhorar, mas é notável os avanços quando comparamos o Brasil, talvez o maior país da América Latina. Esses avanços foram possíveis graças à implementação de medidas que permitem as mulheres saírem de casa, como criação de creches e o acesso aos estudos em nível básico, técnico e superior. Em 1993, por exemplo, elas representavam 57,7% das estudantes universitárias do país. Outro grande detalhe importante foi a aplicação de medidas que retiraram da mulher a imposição da maternidade, como a gratuidade dos métodos contraceptivos e a legalização do aborto. Ao longo da Revolução, construíram-se relações de trabalho baseadas na equidade entre homens e mulheres. Dessa forma, não há diferenças salariais, hierárquicas e funcionais fundamentadas em diferença de gênero. Já sobre a violência contra a mulher, não há dados concretos sobre o assunto. Isso sugere, de certa forma, que a violência de gênero não ocupa um espaço central no debate sobre a segurança pública, o que também pode
pode sugerir a baixa ocorrência desses casos. Sobre a sexualidade, a Revolução acabou rechaçando a homossexualidade, o que não é um fato isolado, mas sim característico do conservadorismo do século XX. Sendo assim, o processo revolucionário adquiriu um caráter homofóbico, com a prisão e perseguição a homossexuais, políticas de tratamento psiquiátrico e, além disso, houveram campos de concentração de trabalho forçado. Contudo, desde os anos 90, com a retirada da homossexualidade da lista de doenças mentais da OMS, Cuba se apropriou de regulamentações internacionais para legitimar políticas públicas direcionadas à comunidade LGBT. Existe na ilha desde 2008 o Centro Nacional de Educação Sexual, CENEX, que é responsável por garantir o livre exercício dos direitos sexuais. Tais avanços também se devem à capacidade crítica da população. Contudo, os avanços são lentos. Em outras palavras, a população ainda é homofóbica e se recomenda a turistas não demonstrarem afeto em público. O ponto positivo, se é que eu posso chamar assim, é que os níveis de violência homofóbica na ilha não chegam nem perto dos níveis brasileiros, que lideram os rankings de homicídio da comunidade LGBT. Assim como no Brasil, a sociedade cubana também tem a herança de mais de 3 séculos de escravidão, o que 60 anos de revolução infelizmente ainda não conseguiu exterminar. Existe na ilha, mesmo que sutil, desigualdade entre brancos e negros. Existe em pequena escala a mentalidade de que cubanos brancos não devem se relacionar com negros. Há um rumor popular de que negros não se comportam bem nas cidades. E existe um baixo protagonismo histórico de personagens negros nas escolas, a baixa representatividade na mídia, entre vários outros. Mesmo que institucionalmente o racismo não exista, pois todos têm acesso a tudo igualmente, ele se faz presente na sociedade. Em 2014, o próprio Raul Castro considerou vergonhoso e insatisfatório a questão racial em Cuba em mais de 50 anos de revolução. Aqui eu também posso dizer que o racismo cubano não é violento, pois a revolução garantiu um mínimo de dignidade humana a todos os humanos. Mas ainda há um longo caminho a seguir e o Estado cubano sabe disso, pois já reconhece que o aprofundamento do socialismo deve ser antirracista. Cuba nos ensina que o sistema econômico mundial não aceitará a liberdade das nações latino-americanas e que o espaço para a soberania são extremamente estreitos. O capitalismo latino-americano é dependente e subdesenvolvido. A falta de soberania e sempre que um projeto nacionalista de verdade e não que exalta símbolos vazios ganha força, os Estados Unidos intervêm, como fez no século XX e como aplica embargos econômicos ainda no século XXI. Entretanto, Cuba mostra que mesmo sendo difícil, é possível lutar. A Revolução Cubana não teve como objetivo final a prosperidade individual das pessoas, através de mercadorias, mas sim os direitos sociais para toda a população. E ela também nos mostra que não é tecnologia moderna que produz bem-estar social, é cultura, direitos sociais e igualdade. Sem falar sobre modernização, Cuba erradicou o analfabetismo e doenças típicas de países subdesenvolvidos, ampliou a expectativa de vida da população e reduziu drasticamente o índice de bebês mortos ao nascer. Para conseguir isso, não precisou que os cubanos estivessem atualizados com as mais recentes tecnologias do sistema capitalista. Talvez a gente esteja acostumado a pensar que Cuba está presa no século XX, mas na verdade ela é tão dinâmica quanto qualquer outro país. E os significados da Revolução na década de 60 não são os mesmos que regem a sociedade ainda hoje, mesmo que exista continuidades. Além disso, Cuba desenvolve tecnologias mesmo com recursos limitados, com finalidades humanitárias e sem interesse em lucros. Um grande exemplo é o anúncio da vacina Soberana 2 contra a Covid-19, totalmente desenvolvida na ilha. O nosso seguidor Dade de Oliveira perguntou quem está melhor entre Cuba e Porto Rico. É uma resposta difícil de dar. Ambos os países sofrem diretamente a pressão norte-americana. A diferença é que Cuba rejeitou a forma como os Estados Unidos pensam sobre a sociedade e por isso sofre um embargo econômico que dificulta a compra de itens básicos no mercado internacional, enquanto a maior parte de Porto Rico deseja fazer parte como um estado do território norte-americano, mas talvez por serem latino-americanos isso seja difícil. Cuba vem enfrentando crises econômicas novamente. A pandemia enfraqueceu o setor turístico, o maior responsável pela entrada de moeda estrangeira na ilha. Com isso, práticas mercadológicas individualistas crescem na sociedade. Até que ponto isso irá afetar as conquistas da Revolução? Nós não sabemos. Essa resposta só o futuro nos dirá. A pressão do capital é enorme e Cuba se vê diante de grandes mudanças. Mais uma vez precisam de ser criativos para manter o bem-estar social na ilha. Vale lembrar que o assunto não está esgotado e há muito ainda o que se fala sobre a ilha. A maior parte das informações da Cuba atual foram retiradas do livro
Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, onde trabalharam diversos profissionais de diversas áreas e como somos historiadores profissionais, além de apresentadores, vamos deixar referenciado na descrição junto com outros textos utilizados, para que você possa aprofundar no assunto se assim desejar. Muito obrigado pela sua audiência, nos siga no Instagram, @canal História Nossas Histórias, no Twitter, @canal HNH, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder as notificações e até mais.